Graças a paz, meus irmãos. Amém? Boa noite, bom dia, enfim, boa tarde, bem-vindo. Espero que você seja abençoado com essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Essa é a nossa oração, viu? Para que o nosso canal possa te abençoar e iluminar também o teu entendimento. Amém? Se você já faz parte dessa família, dessa comunhão digital, né? Se eu posso dizer assim, os midianitas que gostam da mídia, né? Então, se inscreva, tá bom? Se inscreva, ative o sininho para que você esteja por dentro do nosso canal, em nome de Jesus. Deixa eu falar com vocês aqui sobre o poço, a pedra e o rebanho. Olha que tema bom. O poço, a pedra e o rebanho. Vamos ver o que o Senhor pode ministrar no seu coração com essa palavra. Vamos lá? Gênesis capítulo 29. A palavra do Senhor vai dizer um pouco sobre Jacó. Eu não vou ler só uns versículos, eu vou fazer uma exposição bíblica para você aqui. Versículo 1, vamos lá. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Senhor, que em nome de Jesus o nosso entendimento possa ser alcançado pela tua palavra, que é a verdade. E que aqueles que me ouvem agora, Senhor, em qualquer lugar que estejam, também sejam alcançados e sejam abençoados em nome de Jesus. Então tá aí o tema da nossa palavra, como você já viu no versículo 2. E olhou e eis um poço, não é? No campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dela, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Então deixa eu trazer para vocês o poço, 3 rebanhos e uma grande pedra que tapava a boca do poço. Amém? Deixa eu fazer umas observações com vocês. Versículo 3 diz: Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Primeira observação: são os pastores os responsáveis de remover a tampa do poço. Amém? Segunda observação: são os pastores os responsáveis de prover água para o rebanho. Concorda comigo? Até agora a linguagem está bem acessível, né, Nilson? E terceira observação: que são os pastores os responsáveis também de garantir segurança. Por isso, eles, além de remover a tampa do poço, eles colocavam novamente a tampa do poço. Isso por quê? Para que nenhuma ovelha, uma vez sedenta, caísse dentro do poço. Uma vez ter caído e morrido, também não viesse a contaminar a água. E então o poço não seria mais saudável nem pro pastor e nem para o rebanho, né? Ok, então essas foram as minhas 3 observações aqui no início. Agora eu quero trazer com você uma lição. A primeira lição que eu tiro desse texto, viu? Lá no versículo 2, diz: Olhou e eis um poço no campo. Ok? É a parte A. E 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. A parte A do versículo. Primeira lição: não adianta um rebanho, que também é um povo, um discípulos, viu? Não adianta um rebanho sedento sem um povo, sem um pastor, perdão, atento e prestativo. Não adianta, ok? A Bíblia diz que as ovelhas estavam deitadas junto ao poço. Observem, elas estavam com sede, elas estavam no lugar certo, mas elas não podiam pegar água para si próprias. Por isso eu observo, versículo 2: Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas junto dele. Então não adianta um rebanho sedento sem um pastor atento. Viu? Segunda lição: não adianta um rebanho sedento, um pastor atento e não ter um poço com água. Vamos lá? Ainda no versículo 2, a parte B, diz assim: Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. Então, elas estavam. Vamos lá. Existiu o rebanho sedento, estavam num poço no lugar certo, viu?
e o poço tinha água, viu? Então diz assim, não adianta um rebanho sedento, um pastor atento e não ter poço com água. Porque mesmo que o pastor estivesse lá e os rebanhos estivessem lá, como é que o pastor ia dar água para o rebanho se o poço estivesse seco? Né? Então não adiantava. Terceira lição, não adianta um rebanho sedento, um pastor atento, um poço com água, mas sem a proteção da boca do poço. Isso está na parte C do versículo, quando diz: e havia grande pedra que tapava a boca do poço. E eu já disse para que servia: para a segurança do rebanho. Viu? Então, irmãos, isso são figuras que eu trago para você, figuras que trazem uma realidade espiritual para nós. Por isso eu quero trazer nessa terceira parte desse ensino bíblico para você o sentido dessas figuras, o sentido espiritual dessas figuras, viu? Vamos lá. O rebanho sedento, não é? É o povo, é a igreja, amém? Especificamente aquele irmão, aquela irmã que tem sede de Deus. Como o rebanho aqui em Gênesis capítulo 29, se tratava de ovelhas de fato, literalmente ovelhas, animais, no qual um homem que era o pastor rebanhava, mas o sentido de rebanho sedento, no qual corre ao poço, somos nós, sou eu, sou você, que todo dia temos vontade de conhecer mais de Deus, que todo dia temos vontade de conhecer mais a fundo sobre a sua palavra, mais a fundo sobre o seu reino. Amém? Nós somos o povo sedento. Nós, você, todos aqueles que têm vontade de conhecer Deus, é o rebanho sedento, é o povo sedento. Glória a Deus. Os pastores são os guias, são os que guiam o povo, aqueles que exercem algum tipo de liderança. São também figuras que demonstram descanso, provisão e proteção. Isso porque, irmãos, no versículo 2, o rebanho descansava, bebia e era protegido pelo pastor. Então, toda aquela figura de liderança que te traz descanso, amém? Que te traz alento em horas difíceis e proteção, bem como provisão, amém? Que exerce algum tipo de influência boa, de liderança sobre você, esses são os pastores da sua vida, amém? Aqui eu não me refiro somente a pastor de vocação, viu? Que já é vocacionado, já é consagrado em sua igreja. Mas como também eu me refiro ao seu líder de célula, ao seu líder de geração, que também exerce um pastoreio sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, os pastores demonstram esse sentido. Glória a Deus. Ok. O terceiro sentido, o poço com água. O poço com água, irmãos, é a palavra de Deus revelada. A palavra que sacia a sede da igreja. Nenhuma outra palavra sacia o povo que tem sede de Deus, a não ser a palavra de Deus e ela revelada. Tem sentido. Já tem essa verdade aí. Não é a palavra só dita de qualquer forma, mas a palavra revelada. E em alguns segundos tu há de concordar comigo, você há de concordar comigo. Porque, irmãos, eu não estou fazendo aqui a secção de pessoas, estou falando que a palavra de Deus, uma vez pregada com verdade, iluminada no coração do homem, transforma o homem. É como se você estivesse morrendo de sede ou de fome e de repente você recebe um maná, uma palavra enxertada no teu espírito que você diz: eu estou melhor, eu estou curado, eu estou transformado, eu vou conseguir. É a palavra que matou a tua sede, é a palavra iluminada, é o poço com água. Amém? Irmãos, se você tem um pastor, um líder que te dá água fresca, meus parabéns. Glória a Deus, meus parabéns. Porque você tem alguém, você tem um pastor, você tem uma figura de liderança que te dá água fresca. Irmãos, e o pastor que tem água fresca para o rebanho sempre vai beber das mãos dele. Glória a Deus. Sempre vai estar lá, perto dele, perto dela. Amém? Quando eu digo só ele, não descarto os pastores. Eu falo de uma forma geral. Amém? Daquelas que exercem liderança. Glória a Deus. Irmãos, como é bom quando alguém tem uma palavra boa que fala ao teu espírito. Que você diz: é isso que eu precisava. É isso que eu necessitava ouvir.
Era isso. É a palavra que traz alento para o teu espírito sedento. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, é dever do pastor externar a palavra revelada e esmiuçada para o povo que pastoreia. Ele deve cavar o poço até achar água fresca para o povo. Amém? Glória a Deus. Poço não se cava de um dia para o outro. É muito difícil. É muito difícil. Sei que já cavou algum poço alguma vez na sua vida. Eu nunca cavei nenhum poço, mas já cavei alguns buracos e fundos, muitas vezes. Não é fácil. Viu? Imagine você cavar até achar água. Assim é o pastor que se dedica na palavra, irmãos. Esmiuça a palavra noite, dia e dia e noite. Para quê? Só para ter água para o rebanho de noite. Para ter o que dá de beber para o povo dele que ele pastoreia. Glória a Deus por isso. Por isso o apóstolo Paulo diz que digno de maior honra é o presbítero, é o pastor que se dedica, se afadiga na meditação bíblica, no ministério da palavra. Glória a Deus. A pedra da boca, irmãos, né, que é a quarta figura que eu trago para você, é a proteção da palavra revelada. É o zelo por aquilo que estou dando ao povo. É o zelo do pastor do qual ele dá para o povo. Irmãos, o pastor que dá água contaminada para o seu rebanho vai ter rebanho doente. Vai ter rebanho doente. Certamente não me refiro a rebanho de animais, mas de ovelhas em Cristo, de discípulos. De discípulos. Então, todo pastor que não se afadiga na palavra está correndo um forte risco de pregar qualquer coisa sobre o seu povo. Heresias, achismos. Um forte risco. Olha para a mídia, irmãos. Hoje mesmo eu li a respeito de um pastor em determinada cidade, em determinada congregação, que infelizmente é mais um de tantos outros que pregava errado, que foi acusado de imoralidade sexual, foi pego e foi preso por achismos, irmãos, mundanos. Viu? O que eu aprendo, irmãos? O pastor deve se afadigar, deve ser zeloso com aquilo que prega, deve ser zeloso, deve conferir 1, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes, 15 vezes se for necessário, versículo por versículo, para que não faça que erre nem o povo, muito menos o povo. Amém? O apóstolo Tiago diz, não querei dentre vós, isso fala muito ao meu coração. Irmãos, eu estou aqui pregando para você, em cá entre nós, por mais que seja para outros apenas um canal, mais alguém que quer se dar bem, não é a minha intenção. Não é a minha intenção. Olha no fundo dos meus olhos e ver que não é a minha intenção. Não é a intenção do meu irmão Pedro, no qual me incentivou para criar esse canal. E eu digo com verdade diante de você aqui, que eu não me afadigo, irmãos, e não quero me vangloriar com isso. Me vanglorio nas minhas fraquezas em Cristo. Mas não foi nenhuma nem 2 vezes que virei à noite para que eu pudesse ser exemplo para alguém, irmãos. Meditando a Bíblia, meditando, esmiuçando. Então, se houvesse outros pastores, se houvesse mais pastores, como eu sei que há, que se esmiuçam, que se debruçam, que meditam dia e noite, noite e dia, que cavam o poço até achar água, irmãos, o povo seria satisfeito. O povo teria água para beber. O povo teria. Porque é responsabilidade daqueles que exercem liderança, daqueles que são pastores, para ministrar, irmãos, a palavra revelada. E eu digo novamente, eu conheço pastores, eu tenho pastores assim, eu tenho amigos pastores que quando eles abrem a boca para pregar, você se treme na cadeira. Irmãos, isso não se dá em 5 minutos de meditação. São homens que se debruçam noite e dia e viram a noite para pregar a palavra, para que pregue a palavra com verdade. Então a pedra
é a proteção da palavra da revelada, que é que, como eu já disse, é a água dentro do poço. E eu já disse o porquê, para que nenhum animal, inclusive a ovelha, possa cair e contaminar. Eu digo que muitos ministérios estão dedicados, se não já na falência, porque a sua água está contaminada. E pastor que dá a palavra de Deus contaminada para o seu povo, vai colher ovelhas, vai colher um povo também contaminado. E isso só vai passando como gripe, como doença. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso fala bastante ao meu coração, me afadigo nesse sentido, para que entendamos isso, irmãos. Não é pastores que cospem achismos. Observa que naquele contexto, nesse contexto, no qual a Bíblia fala que havia um poço, havia um rebanho sedento, havia um pastor e havia uma pedra para proteger o poço, para proteger a água e proteger o rebanho para não cair no poço. Porque é responsabilidade, irmãos, dos pastores pegar a água e dar para o povo. Viu? Responsabilidade minha e sua, irmãos. Sermos boa referência. Darmos. Quando eu digo a palavra iluminada, a água sadia, saudável, é o nosso testemunho também. É o nosso testemunho na faculdade, no trabalho, é o nosso testemunho dentro de casa, na nossa vida conjugal. É o nosso testemunho, irmãos. Amém? Glória a Deus. Observe que aquele pastor não cuspiu os achismos dele. Ele deu água fresca. Ele não cuspiu o que ele achava. Porque um dos grandes erros que eu posso ocorrer aqui é eu dizer o que eu acho, não o que a Bíblia está dizendo. E eu digo com verdade e reitero isso. A Bíblia diz isso. É para isso mesmo que existe esse canal. Para te ajudar a entender a palavra de Deus. Viu? E eu espero que eu possa estar sendo, como já diz o nome disso aqui, um canal de bênção para você. Tá bom? Eu amo vocês, cada um em Cristo. Oro para que vocês sejam abençoados e que essa palavra também abençoe a outros. Amém? Amém, irmãos? No nome de Jesus. Não saia daqui sem se inscrever, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.